Ok. Então, vou fazer a apresentação aqui sentada para que todos possam me ver. Eu peço desculpas para quem está aqui, que eu estou sentada, mas é mais para quem está assistindo poder depois me ver um pouco melhor. Então, vou fazer a apresentação hoje do professor Nelson Roberto Antoniosi Filho, né? Que é um colega de longa data, um conhecido amigo de longa data. Ele fez doutorado lá em São Carlos, na verdade, toda a graduação dele, doutorado lá em São Carlos, na Química Analítica. Depois ele fez um pós-doutorado na Unicamp, e desde 1996 ele é professor lá na Universidade Federal em Goiás, onde hoje é professor titular. Ele foi responsável, o professor Nelson foi responsável pela criação de vários programas de pós-graduação lá dentro do Instituto, dentro da Universidade Federal de Goiás, entre eles o de Química, que hoje tem nota 6. Né? No seu currículo tem lá várias orientações, desde aluno de graduação, mestrado, doutorado e mesmo supervisão de pós-doc. Tem perto de 100 artigos publicados, 4 patentes, se eu não me engano, pelo que eu vi. A sua área, a sua linha de pesquisa, ele usa a cromatografia e algumas outras técnicas analíticas na análise de vários temas, como, por exemplo, análise de poluentes ambientais, óleos e gorduras vegetais e animais, fármacos, alimentos, combustíveis fósseis, biocombustíveis, lubrificantes, biograxas e fluidos biológicos. Também atua na área de ecotoxicologia aplicada a poluentes ambientais, combustíveis, lubrificantes. Recebeu diversos prêmios, né, tanto na área acadêmica quanto na parte pública, destacando o prêmio, por exemplo, da FINEP, em 2012, na região Centro-Oeste, pesquisador de destaque em 2019 pela SBPC. E desde 2003 ele coordena um laboratório que chama Laboratório de Métodos de Extração e Separação. Eu conheci pessoalmente esse laboratório, vou falar que é muito inspirador conhecer um lugar que traz bastante recursos para a universidade, bastante alegrias para quem está podendo ter esse convívio. Então, é com imenso prazer que passo a palavra para você, Nelson. Por favor, fique à vontade, pode compartilhar a apresentação e falar como desejar. Obrigado, Laura. Um prazer estar de novo contigo. Laura falou muito bem, né? Nós somos contemporâneos de uma época maravilhosa na pós-graduação, né? Não só a Laura, mas o esposo dela também, o Fila, né? Agradecer aí ao professor Mauro, ao professor Leonardo também pelo convite. É uma satisfação poder estar com vocês falando de uma coisa muito importante, não só para a ciência, né, mas para a sociedade como um todo, que é a sustentabilidade. Quando a Laura me falou o motivo da disciplina, né, eu falei, nossa, vocês acertaram em cheio. Essa é uma temática que a gente explora, trabalha, mas normalmente o pessoal não foca isso como uma disciplina, mas tem tudo para se focar como uma disciplina, tem todo o aparato para isso. Sustentabilidade é uma coisa da qual, se o mundo não tiver, a gente vai deixar de existir no planeta, o planeta continua, mas a gente não. E é muito bom poder mostrar um pouco do que a gente está fazendo aqui na Universidade Federal de Goiás, com trabalhos envolvendo a sustentabilidade, e não só na área de pesquisa, mas na área de extensão, na área de ensino. Para quem não sabe, nós temos 2 cursos de pós-graduação, que são conceitos 6 aqui. A Laura disse bem, a pós-graduação em Química, e nós temos também a pós-graduação em Ciências Ambientais, que é um curso interdisciplinar e que já formou aí centenas e centenas de alunos. Então, a gente trabalha muito com sustentabilidade. E eu espero mostrar para vocês um pouco do que a gente faz aqui no LAMES, o Laboratório de Métodos de Extração e Separação. Eu posso apresentar, Laura? Posso mostrar minha apresentação aí? Por favor, fica à vontade. Eu vou, inclusive, tirar a minha câmera para não ficar muito pesada, mas você fica à vontade aí, tá? Tá. Você me avisa aí se vocês estão vendo, por favor? Ainda não estamos vendo. Dá uma olhadinha agora. Vê não, ainda não. Agora sim. De Goiás para São Paulo demora um pouquinho para
É, Vocês estão vendo a minha apresentação? sim. Estamos vendo o modo de apresentação. Tá tudo certo. Ok, tá tudo certo, né? Bom, Laurinha, faltou você falar que eu sou de Matão, né, Laurinha? E que todo mundo só me chamava de Matão. Então, se a Laura me chamar de Matão de algum momento aí, vocês entendam, tá? É por conta da cidade que eu nasci. Então, a ideia é falar para vocês sobre sustentabilidade em ciência. E o tema é a conversão de resíduos a recursos. Eu acho que vocês já aprenderam o conceito de sustentabilidade. Eu acho que vocês sabem diferenciar o que são resíduos do que são rejeitos. Aqui no nosso laboratório, nós rejeitamos a palavra rejeito. Para nós, tudo pode ser utilizado para alguma coisa. Pode ser um resíduo, pode ser aquilo que as pessoas chamam de lixo convencionalmente, né? Então, tudo isso aí que vocês estão vendo aí ao fundo da tela interessa para a gente. E eu vou mostrar para vocês como é que, com ciência, com tecnologia, a gente consegue converter resíduos em recursos úteis à sociedade. A Laura já apresentou, né, mas eu estou mostrando agora visualmente. Esse é o laboratório que eu coordeno, é o LAMES, o Laboratório de Métodos de Extração e Separação da Universidade Federal de Goiás. É um laboratório de 700 metros quadrados, com mais ou menos um investimento de quase 60 milhões de reais em equipamentos, em bolsistas, em material humano, né? Nós temos funcionários contratados, nós trabalhamos com extensão, nós temos alunos de pós-graduação, de graduação, que recebem bolsas do próprio laboratório, tanto de iniciação científica, quanto de trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Atualmente nós temos dois pós-doutorandos trabalhando aqui sob minha supervisão, e com bolsas mantidas pelo laboratório. Então é um laboratório que procurou se desgrudar da dependência de financiamento do governo, e a gente tem tido bom sucesso com isso. Então, está aí o laboratório. O dia que vocês quiserem visitar, eu posso passar o endereço depois. Vai ser um prazer recebê-los aqui. Aí uma outra visão do laboratório, mas eu quero destacar um selo que está aí ao lado direito, né? Sobre uma coisa que é muito importante em laboratórios que fazem ensaios, principalmente voltados para a química analítica, como é o nosso. Isso aí é um selo de acreditação dos ensaios que nós realizamos. Então, nós temos um laboratório aqui hoje com certificação ISO 17025, que é aquilo que é considerado o topo da qualidade esperada em ensaios físico-químicos, ensaios analíticos. Isso é algo que é muito difícil conquistar. Normalmente é buscado por laboratórios de empresas, elas têm muita dificuldade em conseguir isso, e nós temos aqui quase 60 ensaios hoje acreditados, e somos um laboratório considerado um dos principais do Brasil pelo próprio Inmetro e pelas próprios contratantes dos nossos serviços, e eu vou mostrar isso para vocês depois. Então, aqui tem um pouco da visão interna do laboratório. Nós temos atividades de pesquisa, nós temos equipamentos de primeira geração para várias técnicas, principalmente a cromatográfica, que é a nossa praia, tá? E com recursos advindos de FINEP e CNPq no início da construção do laboratório. E atualmente nós temos principalmente prestações de serviço. O nosso maior contratante é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, para a qual nós somos o laboratório de referência, além do laboratório que a ANP possui em Brasília, que é o CPT, o Centro de Pesquisas Tecnológicas da ANP. Então, hoje nós somos um laboratório de confiança da ANP e nós fazemos um monitoramento da qualidade de combustíveis em Goiás e Distrito Federal. Já fizemos Tocantins também e no futuro próximo a gente pretende voltar a fazer nessa região também, bem como expandir para outras regiões vizinhas. Então, com isso, nós arrecadamos algo em torno de 5 milhões de reais por ano, o que mantém toda essa estrutura que vocês estão vendo aí. E agora a gente já vai passar por uma ampliação também. Então, o laboratório está sempre crescendo por conta dessa atuação, tanto em pesquisa quanto em extensão. Laurinha, eu vou pedir um favor para você, minha querida. Quantas pessoas tem na sala aí, mais ou menos? Umas 15, mais ou menos. Umas 15? Perguntas quantas delas querem ser cientista? Só para eu saber. Alguém aqui quer ser cientista? Tem um que levantou a mão. Um só? Duas pessoas. 2 pessoas. Vamos ver se a gente anima
os outros a serem cientistas. Não é fácil ser cientista, tá? Não. Eu vou começar definindo, mais ou menos assim, sob o meu ponto de vista, o que é ser um cientista. Laura, professor Mauro, professor Leonardo, podem até complementar depois, mas eu quero destacar algumas coisas aqui que vão estar envolvidas no que a gente vai falar. Então, o que é ser um cientista, né? A primeira coisa é o seguinte: fazer ciência é buscar a verdade. Se alguém perguntar um dia para vocês o que é fazer ciência, vocês podem responder. Fazer ciência é buscar a verdade. O cientista está sempre buscando a verdade naquelas coisas que são dúvidas para todos nós. Até mesmo nas coisas que nós achamos que não são dúvida mais, o cientista continua fuçando para ver se realmente aquilo é verdade, tá? Então, nós podemos discutir várias coisas. Nós podemos discutir, por exemplo, o aquecimento global é de origem antrópica? É de origem do ser humano? É uma coisa que pode ser discutida. O que cabe ao cientista? Buscar essa verdade. E o cientista, ele não tem problema nenhum em dizer, eu estava errado, a verdade atual agora é essa. Querem um exemplo disso? Quantas vezes vocês ouviram falar chocolate faz bem, chocolate faz mal, né? Ou então dúvidas mais importantes, dúvidas que deixam a gente assim mais intrigado, né? A cerveja faz bem, cerveja faz mal, não é verdade? Tem várias coisas que a ciência procura responder. E às vezes a ciência muda de opinião. Vocês já devem ter ouvido falar que ovo faz bem, que ovo faz mal, enfim. A ciência está sempre buscando o que é a verdade. E ela não tem problema algum em dizer, eu estava errada, a verdade atual é essa daqui. Então, essa é o primeiro ponto. E eu digo que para se buscar a verdade, aquele que quer ser cientista, ele precisa ter ética. Ele precisa ser uma pessoa honesta, justa. Então, se você tem algum desvio nesse ponto, não seja cientista. Você não vai conseguir fazer ciência. Se você é uma pessoa honesta e ética, olha, a ciência pode ser o seu caminho. Uma outra coisa que é importante para quem quer ser cientista é duvidar de tudo aquilo que é tido como verdade. Eu já até cheguei a falar disso, né? Então, duvidem de tudo. Porque o que é verdade hoje pode ser mentira amanhã, e o que é mentira hoje pode ser verdade amanhã. Querem um exemplo? Eu acho que a vida toda tem muitos químicos aí, Laurinha. Tem bastante? Quantos que são da química aqui hoje? A maioria, porque você tem químico, tem engenheiro químico aqui, tem farmacêutico. Isso. Quando eu, a Laura, o professor Mauro, o professor Leonardo fizemos química orgânica, nós aprendemos que o carbono faz só 4 ligações, não é verdade? 4 ligações. Pois bem, recentemente descobriram que o carbono pode fazer 6 ligações. Então, aquilo que já era um dogma praticamente na ciência, né, uma verdade quase que indiscutível, hoje já não é mais. Então, quem descobriu isso é alguém que duvidou que essas 4 ligações eram imutáveis. Então, duvide sempre. É um exercício muito bom para se conseguir fazer ciência. No Brasil e no mundo hoje, fazer ciência é mais do que buscar a verdade, né? É combater as mentiras, né? Quantas fake news, né, que os cientistas são obrigados a rebater, né? É um trabalho muito complicado. Quando a política se mete na ciência, a coisa não dá certo. A ciência busca a verdade e a política se sustenta pela mentira. Então, essas duas coisas são praticamente incompatíveis. E quando uma se cruza com a outra, aí a gente tem aquilo que é chamado de fake news de um lado e tentativa de desmentir as fake news do outro. Então, hoje, ser cientista é ter muito trabalho desmentindo aqueles que não têm ética, aqueles que realmente não têm honestidade. O cientista, ele precisa ser assim, quase que nem criança, sabe? Para criança, nada é impossível. Para você, se você falar para uma criança, coloca uma vaca em cima de uma árvore, a criança vai falar assim, eu posso colocar assim. Aí você pergunta para ela, como é que você coloca essa vaca em cima da árvore? Ela vai falar, eu pego uma escada e levo a vaca lá em cima. Para ela, tudo isso é possível. A criança não tem limite. Então, eu sempre digo que quem quer ser cientista precisa pensar que nem criança. Não pode colocar limites na sua criatividade. Uma outra coisa importante para o cientista é saber conectar coisas que aparentemente são desconexas. O que significa isso? Se você pegar uma coisa que ninguém dá bola, por exemplo, ou uma coisa que ninguém imagina, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês conseguem ver alguma relação entre fezes e Alzheimer? Imaginem, pensem. Será que essas coisas são tão desconexas assim?
Se você conseguir conectá-las, você está fazendo ciência, tá? Você está gerando novos rumos, novos caminhos para o conhecimento. Então, um exercício muito bom para todo cientista é procurar coisas que aparentemente são desconexas e verificar se tem conexão entre elas. Uma outra coisa que um cientista tem que fazer é fazer aquilo que ninguém jamais fez. E aí, não é muito fácil fazer isso. Hoje nós temos 8 bilhões de habitantes no mundo, né? Mas as estimativas, a ciência, e isso pode ser verdade e pode ser mentira também, né? Mas a gente está acreditando no que a ciência diz hoje. A ciência diz que no planeta já passaram 120 bilhões de pessoas, 120 milhões de indivíduos do gênero Homo, tá? Imaginem a quantidade de pessoas que já passaram. Hoje nós temos 8 bilhões, mas já passaram aqui 120 bilhões. Se você quiser ser cientista, você tem que fazer algo que 120 bilhões de pessoas jamais fez. E para isso você precisa ser muito criativo. Se você já fizeram algum exercício de criatividade, Laura, me ajuda aí. Vamos realizar um exercício de atividade com o pessoal que está assistindo. Eu vou pedir, por favor, Laurinha, que você verifique. Eu peço a eles que fechem os olhos, tá? Eles estão com os olhinhos fechados. Laura, como é que está aí? Sim. Podem fechar. Fechem os olhos. Eu quero que vocês imaginem algo muito difícil de ser realizado. Vamos pegar assim, nós estamos no país do futebol, né? Nós estamos no Brasil, né? Imaginem, vamos usar esse exemplo. A gente está no Brasil, a gente é o país do futebol, e vamos explorar um pouco de criatividade. Com os olhinhos fechados aí, imaginem uma situação que tem que ter muita criatividade para imaginar, tá? Imaginem um time que nunca foi campeão mundial, sendo campeão mundial interclubes pela FIFA. Não é um negócio difícil de imaginar? Tem alguns aí que devem estar se sacaneando, né? Eu imagino isso. Mas, enfim, esse é um ato de criatividade. Alguns acho que não gostaram, né, Laurinha? Mas... Eu estou rindo aqui, viu, Matheus? Não quero ser chato, não, mas tem gente que não está acreditando muito. Eu imagino. O cientista também, principalmente no Brasil, ele não deve contar com apoio governamental e nem de parte da sociedade. Pode ter certeza que governo algum, tanto de esquerda quanto de direita, governo algum dá à ciência o valor que ela merece. E eu não estou distinguindo nenhum governo, não, tá? No Brasil isso foi assim, e só os países que deram valor à ciência, como Coreia do Sul, China, que se desenvolveram. Japão, Alemanha, depois do pós-guerra, só países assim que se desenvolveram. Se você não investir em ciência, você não vai se desenvolver. É como deixar de investir em você mesmo, tá? E parte da sociedade também não dá valor a nenhum à ciência, né? Nós vimos aí nessa pandemia quanta crítica que a ciência sofreu de setores importantes da sociedade, né? Então, não contem com o apoio de ninguém, tá? Não esperem receber palmas pelo que vocês estão fazendo, tá ok? Façam porque vocês gostam, façam porque vocês se sentem úteis à sociedade. Uma outra coisa importante, e eu já falei um pouco sobre isso, fazer ciência é resolver grandes problemas, muitas vezes contando somente com aquilo que ninguém dá valor. Aqui em Goiás, por exemplo, nós não temos uma FAPESP como São Paulo tem. E eu sei que até para quem tem a FAPESP, a coisa não está fácil hoje, né? Eu tive, semana passada, eu fui da banca de concurso aí em Química Analítica da USP de Ribeirão e tive a oportunidade de conversar com alguns docentes e eu vi que realmente nem mesmo a FAPESP está salvando mais a ciência paulista, né? Imagina em Goiás, num lugar que não tem tradição nenhuma. Quando eu cheguei aqui em 96, a UFG era uma universidade totalmente desconhecida. Talvez alguns de vocês nem tenham ouvido falar até hoje da UFG, mas eu espero que hoje vocês venham conhecer um pouco do que ela faz para a população. Então, para se fazer ciência, às vezes, você não pode contar com recurso financeiro, você precisa contar somente com aquilo que está à sua disposição. E aí é que eu digo que muitas vezes é importante você valorizar os resíduos que você possui ao seu lado e converter esses resíduos em algo que seja importante. Se você converte algo que não tem valor nenhum em algo que tem muito valor, você pode fazer aquilo que é chamado de ciência disruptiva.
é aquilo que rompe as fronteiras, é aquilo que abre novos capítulos de livros, às vezes até novos livros. Enfim, você abre novos ramos na ciência. Então, olhem bem para aquilo que às vezes ninguém dá valor e tentem fazer disso algo muito importante. É o que a gente busca fazer aqui nas nossas atividades e eu espero mostrar um pouco disso para vocês. Além disso, ser cientista é ter a busca pela sustentabilidade como norteadora de suas ações de ensino, extensão e pesquisa. Por que a sustentabilidade é tão importante, né? Laurinha, se a gente perguntar para o pessoal aí o que é sustentabilidade, eles sabem? Eles têm ideia? Eles já aprenderam isso? Eles deveriam. Deveriam, né? Deveriam. Você quer escolher um aí e perguntar, Laura, para ver se está dando tudo certo? Só para eles não dormirem. Alguém quer falar sobre sustentabilidade, por favor? Hã? Nós vamos ter que sortear, Mauro. Tá todo mundo rindo aqui, enfiando a cara de baixo, fingindo que caiu alguma coisa, só para não poder falar, Matão? Laurinha, pega o terceiro ou a terceira de baixo para cima. Laura. É bem o terceiro. Terceiro, isso. É. Caiu na xará aqui. Então pergunta para ela como é que... Ela está falando agora sobre sustentabilidade aqui. Ela está falando da relação com o ser humano, floresta e... É uma visão geral. Ela deu uma visão geral aqui, razoável, sobre a sustentabilidade. Um pedaço, pelo menos, né? Isso. Ok. Eu vi que ela é bastante prolixa, né? Ela falou bastante coisa. Não escutei nada Falou. aqui, mas imagino que ela tenha falado muita coisa. A sustentabilidade é um conceito assim bastante interessante e bastante simples, né? Porque a sustentabilidade é a garantia do desenvolvimento atual, mediante o respeito à possibilidade das gerações futuras também se desenvolverem. É isso que a gente espera. Esse é o conceito. É Laura que ela chama, né? É Laura que ela chama, a moça que respondeu? Exatamente. Foi bem a xará que pegou aqui. Toda Laura fala demais, tá vendo? Filho, não vou falar nada desse assunto, porque tá gravando. Depois o Léo briga comigo, não pode gravar, não posso postar. Então tá bom. Então, sustentabilidade, ela tem aí 3 pilares que tentam se equilibrar. A ideia é que a gente promova desenvolvimento econômico para que as populações possam ter melhor qualidade de vida e a sociedade ter aí a garantia de que nós teremos aquilo que é necessário para ter qualidade de vida, né? Mas tudo isso precisa respeitar o meio ambiente. Tudo isso precisa ter respeito a tudo isso que ela falou, florestas, oceanos, rios, lagos, enfim. E nós também estamos presentes dentro do meio ambiente, né? Nós fazemos parte de tudo isso. E uma das coisas muito importantes para ter essa situação aí de equilíbrio é que a gente promova a reciclagem. E tem várias maneiras de se fazer reciclagem, né? Uma delas é a reciclagem química, que é a conversão de produtos que normalmente a gente já não utiliza, resíduos, por exemplo, que o pessoal chama de lixo, né? Em algo útil. E a gente vai tentar explorar isso aqui um pouquinho hoje. O Brasil é um país que, segundo Jorge Benjor, é um país abençoado por Deus, né? Segundo ele, nós moramos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, quando a gente olha um negócio desse, a gente fala, talvez essa seja uma das explicações da gente não se desenvolver tanto, né? Porque o que a gente observa é que nós não temos furacões de grande intensidade, nós não temos vulcões, nós não temos nada assim. Os tsunamis parece que não chegam aqui, né? Ou nunca chegarão por conta da posição das falhas geológicas. Então, nós estamos um país muito tranquilo. E a diversidade é um negócio que, às vezes, ela é ruim, mas, às vezes, ela é muito boa. Quando você tem a diversidade, você tem crescimento. Mas é a verdade que o Brasil é um país que não tem problemas socioeconômicos e ambientais que possam ser estudados à luz de uma visão de sustentabilidade? Claro que não, né? Nós temos problemas sérios. Quando a gente estava para começar a aula, a Laura me disse que alguns de vocês estavam atrasados por conta do ônibus. Talvez seja por conta de que, em São Paulo, nesse período, vocês estão aí curtindo algumas enchentes, né? Acho que essa é a situação que vocês estão tendo. Bom, as enchentes são um problema socioeconômico ambiental.
As enchentes, elas fazem com que as águas transbordem, se misturem com águas de esgoto, por exemplo, contaminem a água de dessedentação, a água utilizada para água potável, né, para a população. Ela também impede o fluxo, impede o transporte, impede o fluxo tanto de massa quanto de energia. Às vezes, né, nós temos interrupção do fornecimento de energia. Elas dificultam com que as pessoas se movimentem. E mais do que isso, elas trazem doenças para a população, elas destroem a paisagem e elas deixam, depois de irem embora, né, elas deixam muitos resíduos de madeira, resíduos de metais, resíduos plásticos, e isso tudo, nós ficamos muito pé da vida quando isso está tudo presente no meio ambiente, né? Nós queremos tirar tudo e jogar fora. E será que a gente não pode utilizar essas coisas? Será que a gente não pode pegar um limão e fazer uma limonada? Então é isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Só em São Paulo que tem problema de enchente? Não. No ano passado nós tivemos a enchente no Rio Grande do Sul, né? Essa é uma visão do que a enchente fez lá no estado. Nós tivemos uma destruição enorme lá no Rio Grande do Sul. Então, o Brasil, muitos dos problemas ambientais que o Brasil sofre, às vezes é por conta da própria atividade antrópica, né? Por que as enchentes existem? Primeiro, porque nós não respeitamos a área de vazão do rio, né? A área em que ele enche nos períodos de chuva. Segundo, que nós impermeabilizamos o solo e aí nós impedimos com que a água pluvial adentre ao lençol freático, né? Terceiro, que nós jogamos lixo nas ruas e isso tapa os buracos, né? As bocas de lobo, e faz com que essas tubulações que deveriam escoar a água pluvial se tornem inúteis, né? Então, muitas das enchentes são devidas a nós mesmos, né? As nossas atividades mal feitas, né? Então, quando a gente tem uma situação... Agora, nós só temos enchentes no Brasil como problema socioambiental, econômico? Não, de jeito nenhum. Estou citando um exemplo aqui para que eu possa mostrar para vocês quais são as soluções que a gente está criando, mas não só para esse problema, mas isso é uma coisa que boa parte do país vive, né? Esse problema que é socioeconômico ambiental, as enchentes. As enchentes representam realmente um desastre ambiental, né? Quando elas passam, a paisagem está modificada, árvores foram arrancadas, animais foram mortos, alguns animais não têm tempo, né, de sair da zona de inundação. Então, realmente, é um problema ambiental. Além disso, as enchentes também são um desastre social, né? Porque casas são destruídas e as pessoas acabam ficando sem lugar para morar, sem habitação. Imaginem a quantidade de casas que terão que ser reconstruídas ou construídas do nada lá no Rio Grande do Sul. Essa é uma foto de lá, uma realidade que o gaúcho está passando ainda hoje. E aí, alguém tem que fazer alguma coisa por esse problema, né? Isso também é um problema econômico, né? Porque muita coisa é perdida. Tudo que uma família juntou durante a vida toda é levado em algumas horas por conta de uma inundação. Então, aí a gente acaba tendo todo esse descarte de resíduos, tá? Eu não chamo nada de rejeitos, tá ok? A gente tem todos esses resíduos aí sendo descartados e a gente efetivamente aproveita muito pouco disso tudo, né? Agora, quem que a gente espera que gere soluções para esses problemas? Os políticos? De maneira alguma, né? Os políticos não estão nem aí com nada, eles só querem ganhar dinheiro, né? Quem tem que resolver esses problemas somos nós, cientistas. Nós temos que apresentar, até mesmo aos políticos, as soluções que podem fazer com que esses problemas socioeconômicos ambientais, esses problemas de sustentabilidade, venham a ser resolvidos da melhor maneira possível. Só para quem não tem ideia do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, nós tivemos lá um prejuízo de 8,4 bilhões de reais e cerca de 101 mil moradias foram afetadas, 500 mil pessoas foram desalojadas, 136 morreram, 125 estão ainda desaparecidas. Então, assim, é um número absurdo, né? Se a gente fazer um levantamento global, a gente vai ver que 2,1 milhão de pessoas foram afetadas no Rio Grande do Sul. E a população do Rio Grande do Sul é de 11 milhões. Quer dizer,
20%, aí cerca de 20% da população do Rio Grande do Sul sofreu esse desastre socioeconômico ambiental, sofreu alguma influência direta, e todos os outros, assim como nós mesmos, né, sofremos influência indireta. Outro problema, né, que eu quero enfocar, porque é importante, sempre que você tem desastres socioeconômico-ambientais, muitas vezes você tem aumento dos problemas relacionados ao surgimento de doenças e mortes causadas por essas doenças. O aquecimento global, por exemplo, com a elevação do nível dos rios, com o fim dos mangues, como nós conhecemos hoje, com a entrada de água nas zonas costeiras, nós teremos muitas doenças se intensificando. Eu não sei como é que está a situação de vocês aí, mas lá em Matão, hoje, uma cidade com 80 mil habitantes, mais de 2.000 pessoas estão contaminadas com dengue. Isso é uma coisa absurda. Agora, é só essas doenças infecto-contagiosas, como leptospirose, hepatite, gastroenterite, que afetam a população nesse tipo de situação? Lógico que não. Uma água de inundação, ela pode ter vários poluentes ali, muitos deles, inclusive, que podem levar as pessoas a terem câncer. Eu acho que se vocês fizerem um levantamento aí na plateia, quase todos vocês já conheceram alguém que teve câncer ou tiveram na família algum sofrimento relacionado a essa doença. E nós podemos ter aumento da incidência de casos de câncer por conta da maior dispersão de poluentes, principalmente os emergentes, né? E aqueles que a gente não sabe o que realmente eles fazem no meio ambiente, presentes em água e servindo como fonte de água para dessedentação humana e animal. Então, a gente pode ter aumento de casos de doenças muito, muito ruins, e o câncer é um exemplo deles, um exemplo dessas doenças. Para quem está sensibilizado com a situação do Rio Grande do Sul e não tem nenhuma ideia em ciência e tecnologia para ajudar os gaúchos, segue aí a chave Pix, tá? O QR Code, para quem quiser ajudar lá os gaúchos doando algum dinheiro, tá ok? Para quem está dando desculpa que o QR Code está muito pequenininho e a câmera do celular não está pegando, aqui tem um maior, tá? Fique à vontade aí. E para quem está falando assim, ele está falando aí, mas ele mesmo não doou, né? Tá aí, tá ok? Tem uma doação aí já feita pelo povo gaúcho. Mas a gente quer só doar dinheiro? Não, até porque a gente sabe que muito desse dinheiro às vezes cai na mão de políticos, e aí a gente já sabe que isso não vai para a destinação ao qual a gente deseja, né? Então, a gente precisa realmente encontrar soluções. E só para esse tipo de problema, como essas enchentes que eu mostrei aí, não, lógico que não. No Brasil nós temos vários outros desastres, né? Aqui eu vou mostrar mais um. Esse é o momento em que a barragem de mineração lá de Brumadinho se rompe e acaba jogando rejeito de mineração, como é chamado, tá? Eu chamo de resíduo de mineração, para uma faixa enorme aí de terra, né? Logo após a barragem, e que depois atinge um aquífero e aí acaba poluindo, causando morte de peixes, de anfíbios, de humanos. Muitas pessoas morreram nesse acidente. Será que não tinha nada melhor para fazer com esse rejeito, né, de barragem do que colocá-lo aí numa montanha para matar pessoas depois? Acho que se tivesse tido um investimento maior de ciência e tecnologia, a gente teria resolvido esse problema sem matar ninguém e, pelo contrário, né, gerando qualidade de vida. Então, a pergunta que fica é: como converter resíduos em recursos, de forma a alcançar aquela sustentabilidade que a gente discutiu lá no início? Vamos começar assim. Um dos problemas que eu mostrei para vocês é que quando tem algum desastre, não precisa ser só enchente, não, tá? Pode ser um furacão, pode ser qualquer outra coisa. Quando tem algum desastre, quando tem algum problema algum problema ambiental, né? As pessoas podem ficar desalojadas. Ou então, até mesmo quando as pessoas são pobres, quando os países são pobres, você tem pessoas que não têm onde morar. E como é que se resolve? Como é que você usa ciência e tecnologia para reduzir o déficit habitacional e dar melhor qualidade de vida para a população? Bom, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Aqui na UFG, nós temos uma coisa muito importante.
Assim como vocês, nós temos um canal no YouTube chamado Web Ciência, que é do Instituto de Química, e que tem também lá várias apresentações de vários pesquisadores que, assim como eu, estão divulgando o que fazem para o país, né? A ideia nossa aqui é divulgar para o país, e vocês estão fazendo muito bem isso. Nós aqui temos a TV UFG, e a TV UFG, ela cobre tudo que a gente faz. Então, tudo que é feito aqui dentro da UFG, ela, além de tornar artigo, além de tornar patente, além de se tornar publicações aí, teses, dissertações, eles se tornam também reportagens, né, de imagem, vídeo, reportagens escritas, divulgando para a sociedade o que a gente está fazendo. Depois que a TV UFG exibe essas atividades, ela divulga isso entre as outras redes de TV que existem aqui no estado. E a transmissora, por exemplo, no caso dessa matéria que eu vou mostrar para vocês, ela foi feita uma cobertura pelo jornal Anhanguera, que é quem retransmite a Globo, né? É a parceira da Globo aqui no estado de Goiás. Então, eu vou mostrar uma solução que nós encontramos aqui para reduzir o déficit habitacional e para resolver esses problemas de populações desalojadas, tanto pela pobreza quanto por desastres socioeconômico-ambientais. Eu faço uma pergunta. Já imaginou levantar uma casa usando rochas trituradas, rejeitos de barragens, plástico e sobras de tecidos? Parece até uma ideia assim impossível, né? Mas um pesquisador da UFG conseguiu juntar todos esses materiais e criar os tijolos ecológicos. A iniciativa está concorrendo, inclusive, a um prêmio internacional e pode, no futuro, ajudar na construção de casas populares. Um material que parece ser um punhado de terra veio da barragem de Brumadinho, que se rompeu em 2019 em Minas Gerais. Uma enorme quantidade de argila e minério de ferro se espalhou arrastando tudo pelo caminho, um dos maiores desastres ambientais do país. 272 pessoas morreram. Esse material da barragem, misturado com garrafas PETs ou retalhos de tecidos triturados, deu origem a esse tijolo ecológico. A ideia partiu do Hélio, doutor em Ciências Ambientais no Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. Esse tijolo feito com o material de Brumadinho, ele apresentou características que permitem ser utilizado na construção de muros, onde você tem, então, uma necessidade de resistência menor. Ainda assim, é um material que tem uma resistência interessante, importante, e uma absorção de água menor do que aquilo que é exigido pela norma, o que é muito bom. O pesquisador quis testar também um outro material, um tanto diferente, para fabricar os tijolos. Rochas trituradas nos garimpos de Esmeralda, em Goiás. O tijolo feito com essa matéria-prima é altamente resistente. Tem uma resistência 50% maior do que a resistência exigida para o tijolo solo-cimento. E nos deu uma absorção de água de apenas 1/3 do valor que se exige para o tijolo solo-cimento. É um tijolo melhor. Simulamos a aplicação desse produto numa construção residencial, conforme um projeto padrão do Minha Casa Minha Vida do governo federal. Ficou demonstrado que a residência feita com esse produto pode ser, então, a construção feita sem uso de pilares, com todo o peso sendo apoiado diretamente sobre as paredes. Não apenas as paredes, mas uma laje em concreto armado, com a estrutura do madeiramento feita para suportar telhas de barro, então, com tudo isso aplicado diretamente sobre as paredes e ainda sobra resistência para o tijolo. A pesquisa mostrou que é possível encontrar uma utilidade para os rejeitos da mineração e, ao mesmo tempo, dar outro destino para os retalhos de tecidos e garrafas PETs que iriam para o lixo. E não para por aí. Essa pesquisa traz solução para um outro problema ambiental. Enquanto o tijolo cerâmico precisa queimar por 2 ou 3 dias em focos a mais de 1.500 graus de temperatura, geralmente usando madeira como combustível, para o tijolo ecológico basta um forno simples. Pode ser elétrico ou a gás. Apenas 300 graus, 3 horas e já está pronto para ser usado na construção civil. A pesquisa do Hélio Elias foi vencedora do Prêmio CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Agora a disputa é numa competição que reconhece trabalhos científicos. Fomos aí presenteados com a aprovação do nosso projeto para a etapa nacional de um programa mundial chamado Fallen Walls,
que é sediado em Berlim, na Alemanha, e agora, no final desse mês, será apresentado lá em Recife. E se formos o primeiro ou o segundo colocado, poderemos ir à Alemanha apresentar esse projeto, uma competição internacional de projetos disruptivos na área da ciência. A pesquisa feita dentro da universidade pode trazer benefícios para a população, diminuir o custo para a construção de casas populares, por exemplo, e ainda causa um impacto positivo no meio ambiente. Para cada 1 quilo de cimento produzido, você espere 1 quilo de monóxido de carbono na natureza. Você deixa de extrair argila das beiras dos rios e córregos, e também provoca danos ambientais. Você deixa de derrubar florestas nativas do cerrado para produzir lenha, que vai abastecer os fornos das empresas que fazem a queima ou sintetização do tijolo, e vai deixar também de produzir fumaça no ar, que é muito importante, especialmente numa época como nós estamos vivendo. Nada é considerado lixo, nada é jogado fora. Nós tentamos reaproveitar tudo, de forma a tentar fazer com que aquilo que a gente chama de lixo se torne um coproduto, ou talvez até mesmo o produto principal. O que nós queremos agora é que empresas envolvidas no setor habitacional se interessem por esse tipo de produto, para que a gente possa fazer isso em grande escala e atender os anseios da população. É isso aí, a importância da pesquisa nas universidades é uma boa sorte, né, para os pesquisadores aí nesse concurso nacional e também no mundo. Enfim, esse é um exemplo do que pode ser feito com todo esse rejeito de mineração que nós temos no país. Não sei se vocês sabem, mas nós temos mineração em vários lugares do país, tá? Por exemplo, aqui estão os locais onde se encontram rejeitos de mineração no Brasil. Hoje nós temos cerca de 4 barragens de mineração que estão na iminência de colapsar, tal como ocorreu em Mariana e ocorreu em Brumadinho. Então, nós precisamos dar um jeito nisso o mais rápido possível. O que cabe à ciência, o que cabe a nós, cientistas, é desenvolver as soluções, esperando aí, né, via esse tipo de divulgação, que o mercado venha abraçar esse tipo de ideia e venha levar à frente. Eu não vou mostrar para vocês aqui, mas aqui é a cerimônia de apresentação do prêmio Siriema, tá? Que nós ganhamos. É um prêmio que é promovido aqui pelo CREA Goiás, mas ele é um prêmio nacional, participa gente do Brasil todo, e a gente ganhou esse prêmio por esse trabalho aqui. Resíduos têxteis e resíduos plásticos, os plásticos estão em todo lugar, né? Em qualquer lugar que a gente vá. Se a gente for lá no interior do Amazonas, eu fui pescar recentemente no Rio Cuiabá, um lugar bonito, lindo, maravilhoso. Uma das coisas que você mais vê é garrafas plásticas, garrafa PET boiando nas águas dos rios. Para a parte de têxtil, não sei se vocês sabem dessa informação, mas quando se pega um tecido para produzir uma roupa, 22% do tecido é perdido, é jogado fora, não se tem o que fazer. As empresas têxteis pagam para que as pessoas levem isso embora. Só que hoje, diferente de antigamente, quase ninguém mais se interessa em fazer colcha de retalhos, tapetes de retalhos, que era uma coisa muito comum antigamente, com essas sobras. Hoje ninguém faz isso. E aí nós temos montanhas de lixos têxteis se acumulando pelo Brasil, e a nossa produção têxtil ela é significativa e ela poderia ser utilizada para melhorar a qualidade de vida da população, diminuindo o déficit habitacional. Então, esse é um trabalho de bastante relevância, que foi agora aceito, né? Vocês estão vendo aí a data 22 de janeiro, a Wiley, pela sua revista Remediation, acabou de aceitar esse trabalho para publicação. Nós estamos apresentando nesse artigo aí os dados para resíduos têxteis e resíduos plásticos com o rejeito de mineração de Brumadinho, e nós já encaminhamos para a mesma revista a parte do rejeito de mineração de Campos Verdes, que é uma cidade aqui de Goiás, que tem rejeito de esmeraldas. Não sei se vocês sabem, aqui em Goiás há uma grande produção de esmeraldas, né? Inclusive, o time do Goiás, né, que é o maior time que tem aqui, é conhecido como esmeraldino, né? Por conta do verde esmeralda que tem na sua camisa, né? E como eram 2 trabalhos longos, nós dividimos em 2 artigos, porque tem muito dado técnico, né, que tem que ser colocado. Então, esse artigo foi aceito agora, 22 de janeiro, já recebemos o proof para avaliação,
e em breve ele vai estar à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais sobre ele. Mas quando se faz uma casa, a gente tem que pintar a casa, não é verdade? Você faz a casa, você ergueu as paredes, rebocou, você tem que pintar as paredes, não é verdade? E aí a tinta é um objeto caro dentro de uma casa. Será que a gente pode conseguir produzir tintas a partir de lixo? Por exemplo, a partir de resíduos têxteis? Eu vou mostrar para vocês uma reportagem aqui da TV UFG, com a Letícia Brito, que agora está na TV Anhanguera. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje falando sobre a produção têxtil e seus rejeitos. Nossas convidadas são a Aline Silva Muniz e a Caroline Elisa Testoni Gonçalves. A Aline é doutora em Química e pesquisadora do LAMES, o Laboratório de Métodos de Extração e Separação do Instituto de Química da UFG, e a Caroline é mestra em Arte e Cultura Visual. Muitas confecções não sabem qual destinação dar à grande quantidade de retalhos produzida nas fábricas. E daí, para o descarte irregular no ambiente, é um passo. Mas olha só que bacana, pesquisadores da UFG encontraram uma utilidade para esses retalhos. Desenvolveram tintas com eles. Vamos conhecer melhor esse estudo. Uma indústria têxtil do interior de São Paulo, de Matão, procurou o LAMES, na figura do professor Dr. Nelson Antoniossi, com a problemática de que 23% da matéria-prima que era utilizada na indústria era rejeito, era transformado em retalhos, e não tinham o que fazer com esse retalho. Eles tinham que pagar para levar esses retalhos embora da indústria. Então, ele trouxe essa problemática para o professor Nelson e ele teve a ideia de transformar esses retalhos em tintas, que podem ser utilizadas na construção civil e nas impressoras. A ideia, então, era pegar o tecido e, juntamente com o glicerol, que é rejeito da indústria do biodiesel, e óleo de soja, óleos, né, de frituras, da indústria alimentícia em si, que era rejeito para a indústria alimentícia também, e juntar essas três vertentes e fazer um produto que tivesse alto valor agregado, que fosse trazer benefício para esses três segmentos industriais. Primeiro a gente pega o tecido e degrada. Depois a gente pega o glicerol e reage esse produto de degradação com glicerol. Depois a gente pega o óleo e termina a composição. Isso dá origem à base da tinta. Que depois você pode usar essa tinta e fazer a cor que você quer, por exemplo. Ela não é uma tinta pronta colorida. A gente tem a base da tinta e com isso a gente consegue, com os pigmentos, adicioná-los e escolher a tinta da cor que você quer. A importância dessa pesquisa é devolver para a sociedade aquilo que é investigado dentro da universidade. E também desenvolver novos produtos a partir de rejeitos industriais. A ideia seria transformar lixo em luxo. Nós, como pesquisadores, nós temos o dever de sempre buscar novas roupas sintéticas, novos mecanismos de diminuir a poluição ambiental, de melhorar a qualidade de vida da sociedade. Então, a importância da pesquisa é justamente essa. Nós pegamos 3 setores industriais que são de grande importância, não só para o estado de Goiás, mas sim no mundo como um todo, e melhorar tanto a vida da sociedade quanto a vida acadêmica também, porque o que a gente traz para dentro da universidade, algo que a população necessita, depois você resolve o problema e devolve para a população, a gente consegue mostrar a importância do estudo, a importância da investigação, a importância da pesquisa para a sociedade. Enfim, construímos a casa e demos o acabamento. E tudo isso com resíduos têxteis, resíduos plásticos. E isso, a parte de tintas, a Aline é bem tecnológica, né? E ela desejou fazer uma patente
Isso foi patenteado recentemente, mas está à disposição da população gratuitamente para uso, mas ela decidiu manter aí a propriedade intelectual do que foi desenvolvido, e aí nós temos essa patente com essa tecnologia de produção de tintas a partir desses resíduos têxteis. Mas nós temos rejeitos plásticos, né, como são chamados, né? O pessoal da área da área de saneamento, né, diz que plástico é rejeito. Eles não querem saber do que fazer com plástico, porque ninguém dá muito valor a plástico, sabe? É um negócio que é leve, pega volume, é difícil de transportar e se acha muito pouca utilidade para plástico. Aqui nós encontramos uma utilidade bastante interessante que eu quero mostrar para vocês. Com a participação de bolsistas da CAPES, pesquisadores do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás estudam diversos produtos que tenham a possibilidade de ser reaproveitados. A partir da reutilização de materiais que as pessoas jogam fora, eles querem gerar renda e reduzir o impacto ambiental. São coisas que nós jogamos fora no nosso dia a dia e que praticamente nós não damos valor. E que são coisas que podem dar um retorno econômico muito grande à sociedade. E é importante dizer que a maior parte dessas coisas gera um impacto ambiental muito grande. Nós podemos retornar à sociedade vários produtos de valor econômico grande e que podem gerar uma linha nova de empregos dentro da indústria. No laboratório, são analisados, por exemplo, rejeitos de tomate, borra de café e tecido, para produzir alimentos, cosméticos, fertilizantes, materiais de construção e até prevenir doenças. As pesquisas desenvolvidas no laboratório da universidade buscam soluções de baixo custo e sustentáveis para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do país. Uma das pesquisadoras verificou a capacidade da transformação do plástico em combustível de avião. O objetivo do meu trabalho é transformar plásticos, resíduos plásticos comuns no nosso dia a dia, em um material de alto valor agregado, que são os combustíveis. Para isso, eu recolho esses plásticos comuns, como sacola de supermercado, copo de café, isopor, e aí eu vou transformar eles por meio de um processo térmico e catalítico em um produto líquido que é algo similar a um combustível de aviação, no caso específico do meu trabalho. O laboratório negocia parcerias com uma multinacional para desenvolver os produtos em larga escala. Nas pesquisas, atuam 6 bolsistas da CAPES. A CAPES fez 70 anos, né, em 2021, e escolheu esse trabalho nosso aí, junto com outro trabalho nosso que vocês vão conhecer daqui a pouco, para apresentar lá no seu portal como trabalhos que a CAPES financiou, ou estava financiando, né, e que dão um grande retorno à população. Então, só para vocês terem ideia, o resíduo plástico, ele assim, o custo dele é o custo do seu transporte, praticamente. E com um resíduo plástico desse tipo, a gente consegue, por exemplo, produzir querosene de aviação, que é o combustível líquido à base de hidrocarbonetos mais caro do mercado, e o que hoje é mais ou menos um dos mais necessários, né? O mundo precisa de algo em torno de 1 bilhão de litros de querosene de aviação por dia. E nós jogamos fora uma matéria-prima que é a melhor para se fazer querosene de aviação. O querosene de aviação feito a partir do petróleo, ele vem com metais, ele vem com enxofre. O feito a partir de plásticos, em plásticos não tem metal, não tem enxofre. Então, nós temos um combustível ao final que ele é melhor do que o combustível de aviação, o querosene de aviação, que é chamado de jet fuel, que é fornecido pela Petrobras aqui no Brasil para as nossas companhias aéreas. Para vocês terem ideia, um jet fuel ele não pode congelar a uma temperatura de até menos 47 graus Celsius. O equipamento que mede isso, ele vai até menos 62,8 graus Celsius. Esse é o fundo, o background dele, desculpa, o fundo de escala dele ali. O nosso querosene de aviação não congelou a menos 62,8 graus Celsius, o que significa que ele é altamente adequado
para o propósito que ele se propõe. Ele não tem enxofre, não tem metais, enfim. Usando sacolas plásticas, copos de café e isopor, a gente conseguiu aí um querosene de aviação melhor do que o que os aviões usam hoje. Lembrando, né, que rejeito plástico, né, as quantidades são enormes. Hoje, os plásticos estão acabando com a biota marinha. A gente vê aí tartarugas, golfinhos, baleias morrendo por conta da ingestão de plásticos ou aprisionados, né, em rejeitos plásticos, em redes, por exemplo. Então, nós precisamos fazer alguma coisa com isso. E somos nós, cientistas, que temos que arrumar soluções. Então, aí está o nosso querosene de aviação, tá? Feito a partir de plásticos que ninguém queria, tá bom? Sustentabilidade energética é uma coisa que nós devemos sempre buscar. Um dos grandes problemas do planeta é a produção de energia a partir de fontes não renováveis. E nós precisamos mudar isso. E existem outras formas, e nós ajudamos, colaboramos com uma forma muito interessante, muito eficaz de produção de energia, que foi a produção de biodiesel a partir de microalgas, num projeto que envolveu 16 instituições e que eu coordenei aqui na UFG via FINEP. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco do resultado desse trabalho. Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás estão produzindo um tipo de biocombustível com algas de água doce. Os testes iniciais já mostraram que é possível, sim, abastecer o carro e pagar bem mais barato. 450 espécies de algas de água doce foram testadas durante 5 anos na Universidade Federal de Goiás. E, no final, apenas 3 foram selecionadas. Os pesquisadores já sabiam que as microalgas produzem muito óleo vegetal, mas pela primeira vez foram feitos testes com substâncias que estimulam ainda mais essa capacidade. E o resultado surpreendeu toda a equipe. Essas espécies produzem 20 vezes mais óleo que a soja, a principal matéria-prima usada para fabricar o biocombustível. Pensamos na produção de biodiesel a partir de oleaginosas convencionais, como soja, canola, girassol. A primeira coisa que nós pensamos é que há necessidade de se desocupar áreas, às vezes áreas de floresta, para se fazer a parte agrícola, né? Para microalgas, nós podemos utilizar já áreas que já estão devastadas, inclusive, para se fazer essa produção. Esse aqui é um carro de testes da Universidade Federal de Goiás, que já está rodando com biocombustível feito com as microalgas. A expectativa dos pesquisadores é de que daqui mais ou menos uns 5 anos, qualquer pessoa vai poder parar no posto e abastecer com esse mesmo biocombustível, só que com uma grande vantagem para o bolso, um preço bem mais em conta. Ainda não se sabe quanto pode custar o litro desse combustível alternativo. O que se sabe é que o custo da produção da microalga é bem menor e o produto deve chegar às bombas mais barato que o etanol. Hoje o biodiesel já apresenta um preço menor do que o óleo diesel no mercado. Isso já é uma realidade. A ideia agora com microalgas é que, além de diminuir mais ainda esse preço, a gente consiga produzir outros produtos de interesse à sociedade nessa mesma via de produção. Lembrando que essa afirmação foi feita há alguns anos, quando a gente tem ainda, né, um subsídio, né, para a produção e refino de alguns combustíveis no Brasil, e hoje já mudou um pouquinho essa realidade, o biodiesel já está com um custo maior, mas ainda assim as microalgas podem ser aí uma alternativa bastante interessante, porque com microalgas a gente não produz só biodiesel, não produz só combustível. É possível produzir, por exemplo, bioativos farmacológicos, como acho que vocês já ouviram falar de antioxidantes, que são utilizados para diminuir envelhecimento. As microalgas são ricas em antioxidantes, como luteína, astaxantina, violaxantina, enfim, tem várias substâncias que são utilizadas para tratamento de envelhecimento. Por exemplo, quem tem problemas de degeneração de retina, a chamada degeneração macular relacionada à idade, uma das maneiras de se estabilizar esse processo é utilizando antioxidantes que vêm de microalgas. Então, não se produz só combustível a partir dessa rota de síntese. A gente produz também outras substâncias que são de interesse da sociedade.
quando eu falei para vocês que uma inundação ela prejudica inclusive o abastecimento de água, não é só uma inundação que pode prejudicar o abastecimento de água. A falta de recursos econômicos pode fazer com que em muitos lugares do mundo a gente não tenha água tratada. Essa é a realidade de um país chamado Timor-Leste. Eu não sei se alguém aí sabe onde fica o Timor-Leste. Timor-Leste é um país asiático, fica um pouco acima da Austrália. Ali a gente tem a grande barreira de corais, e o Timor recebe essa parte dessa barreira. O Timor é um país que fala português. Na verdade, o Timor fala alguns dialetos também, como o Tetum e alguns outros. E o timorense ele tem uma ligação muito grande com o Brasil. O Timor-Leste esteve em 25 anos em guerra com a Indonésia, uma guerra separatista, uma guerra de independência. E o Brasil ajudou na independência do Timor-Leste e ajudou na consolidação dessa que hoje é uma democracia. E um dos auxílios que o Brasil deu foi na formação de recursos humanos. E há alguns anos eu recebi um timorense aqui, Julião Pereira, que hoje é professor aqui no curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás. E o Julião desenvolveu algo muito importante para o Timor-Leste, que foi um sistema de purificação de água, usando algo que quase todo mundo joga fora, que é a borra de café. O Timor-Leste, ele só produzia café nessa época. A gente só tinha o café para dar um jeito num problema muito sério para o Timor, que era o fornecimento de abastecimento de água potável. E eu vou mostrar para vocês como é que nós resolvemos esse problema. Pesquisadores do Timor-Leste e da Universidade Federal de Goiás desenvolveram um filtro natural para a água. Eles fizeram isso de uma forma simples e barata. Água quente e fumacinha saindo do coador. Quem não gosta de um bom cafezinho? A gente é acostumado desde criança a tomar café. Na casa da gente, depois que o café passa pelo coador, o destino desse pó aqui é o mesmo. Vai tudo para o lixo. Mas aqui na Universidade Federal de Goiás, não. Os pesquisadores descobriram, depois de 6 anos de estudos, que a borra do café pode ter muitas outras utilidades. Misturada a solventes, os cientistas conseguiram extrair da borra o óleo, que depois vira biodiesel. O aroma, que é usado para fazer, por exemplo, balinha de café. Tem ainda fertilizante para adubar as plantas. E a torta de café, que apesar do nome, não é de comer. A gente tem na torta de café um material que consegue garantir uma excelente qualidade para a água fornecida para o consumidor. A pesquisa começou quando Julião chegou do Timor-Leste, onde nasceu. No país devastado por sucessivas guerras, menos de 20% da população tem acesso à água potável. A vinda do pesquisador para o Brasil tinha uma única finalidade: produzir um filtro barato, né, acessível, e entregar para a população gratuitamente. Nas mãos dos pesquisadores, a garrafa PET vira um filtro. Eles colocam uma membrana plástica que funciona como uma rede de proteção. Depois vai algodão, um punhado de torta de café e mais uma camada de algodão. Quando a água contaminada passa pela torta, os poluentes acabam retidos no filtro. Eu vou experimentar para ver que gosto que tem. Gosto de água normal. Agora, Julião já pode voltar ao Timor, levando na bagagem a invenção desenvolvida com os brasileiros. Então, lembra quando eu disse para vocês que em ciência é importante a gente conectar coisas que aparentemente são desconexas, né? Antes de ver essa reportagem, vocês imaginavam alguma conexão entre borra de café e água potável? Ou borra de café e produção de biodiesel? Ou borra de café e produção de alimentos? Borra de café com fertilizante, a minha avó já imaginava, porque ela já usava, as avós de vocês, os bisavós, os mais antigos, já usavam o café como fertilizante natural. A gente usa aqui no laboratório. O café que a gente produz aqui, a borra de café é colocada num frasco e depois a gente coloca nas plantas que a gente tem aqui ao fundo. Então, a borra de café, ela realmente é uma coisa muito barata e muito simples de ser utilizada para produzir água de sedentação para a população, coisa que é muito importante, né?
nós não sobrevivemos durante muito tempo sem água. Então, se a gente quer ter sustentabilidade, a gente precisa fornecer água de qualidade. E essa é uma maneira bem simples de fazer isso. E vocês viram a divulgação onde ocorreu, né? Lá no Jornal Nacional. Mas existem outros problemas, né, que o mundo todo enfrenta, né? Poluição atmosférica. A poluição atmosférica é algo que não é simples de ser medido. Pelo menos não era. E nós buscamos aqui algumas maneiras de fazer isso. E aí eu vou pedir uma licença de vocês para contar uma historinha. Eu tinha um orientado de doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, Carlos Bright, é um profissional excelente, exemplar, um empresário de sucesso. E para vocês terem ideia, ele vem fazer visitas para a gente aqui de avião dele, tá? Então, imagine como é que o Carlos é uma pessoa de sucesso. E quando o Carlos estava trabalhando comigo, ele estava estudando os efeitos do uso daquilo que é chamado de cama de frango, no processo de utilização dessa cama de frango como fertilizante para a produção de hortaliças. O que é a cama de frango? É uma mistura de palha de arroz, fezes de aves, urina das aves, urina de galináceos, tá? Que depois de um tempo tem que ser retirada do local onde os galináceos se encontram, e ela precisa ser utilizada para alguma coisa. E as pessoas utilizavam isso como adubo. Só que existiam algumas restrições. Isso não era uma coisa muito aceita. Mas o Carlos, ele tinha contato com alguns fazendeiros e começou a estudar isso com a colaboração desses fazendeiros. Mas em algum momento, o Carlos teve o acesso às amostras negado. Por quê? Porque alguém espalhou uma fake news de que a gente prejudicaria eles, e eles seriam proibidos de usar a cama de frango para o processo de fertilização de suas hortaliças. Então aí, vocês acham que as fake news começaram na pandemia? Não, esse trabalho do Carlos já tem alguns anos, tá? E aí o Carlos me ligou falando, professor, e agora, o que eu faço? Eu vou perder meu doutorado, né? Falei, Carlão, né, como eu chamo ele, Carlão, olha, fica calmo, eu vou almoçar, estou indo almoçar, deixa eu pensar um pouquinho e eu te dou uma resposta. E, bom, não teria mais como acessar as amostras que ele precisava acessar, porque era um processo contínuo de análise, né? Das mesmas amostras que estavam sendo produzidas ali na região onde ele mora, que ele mora em Jataí. Jataí é uma cidade aqui no interior de Goiás. Então, eu fui para minha casa e num cruzamento, num semáforo, eu pensando, e agora? O que o Carlão vai fazer, né? Porque esse trabalho já estava perdido, ele não tinha mais o que fazer nisso, a gente não conseguiria mais resgatar. E aí eu pensando, o que eu vou fazer? Aí, de repente, a hora que eu estou pensando assim, vem voando à frente do meu carro um pombo. Pousou na frente do carro, bem na frente do carro. E começou a comer ali alguma coisa. Goiás é um grande produtor de soja, né? Um grande produtor de grãos, né? Com certeza ele estava comendo algum grão que algum caminhão derrubou ali. Era um semáforo, o caminhão pode ter parado, brecado, um pouco do grão caiu, e aquele pombo estava se alimentando desses grãos. E ali é um lugar assim que é um lugar poluído, sabe? Um cruzamento de veículos, é uma perimetral com uma rodovia. E eu falei, nossa, que lugar que esse pombo escolheu para viver, né? Esse lugar aqui, com certeza as penas desses pombos daqui estão todas contaminadas, né? Com poluentes, com PAHs, com metais, né? Eu falei, pera um pouco. Esse pombo daqui, que está nessa região poluída, ele deve ter poluentes atmosféricos em maior quantidade nas suas penas e também dentro do seu corpo do que os pombos que vivem em lugares mais limpos. Não sei se vocês sabem, a Columba livia, que é o nome científico dos pombos, né? O pombo comum, ele normalmente ele nasce no local e fica próximo ali daquele local. Não é aquela ideia do pombo correio que sai migrando por aí, não, tá? Esse pombo comum, ele costuma ficar mais próximo de onde ele nasceu. Então, esses pombos que estavam numa região mais poluída, com certeza eles tinham mais poluentes nas penas do que pombos de regiões mais limpas, como, por exemplo, a cidade de Jataí, no interior de Goiás, ou o zoológico aqui de Goiânia. E eu falei, Carlão, já sei o que você vai fazer. Liguei para ele na hora. Falei, Carlão, já sei o que você vai fazer. Você vai capturar pombo. Ele falou, meu Deus, professor, capturar pombo. Eu expliquei a ideia, né? Eu falei, você vai fazer um quadro comparativo da poluição atmosférica usando penas de pombos.
Ele gostou da ideia, entendeu e foi capturar pombos. Alguém aí já capturou pombo? Capturar pombo é um inferno. Os pombos parece que tem um líder. E se esse líder não vai ao local que você quer, os outros ficam meio que esperando o líder ir atrás, sabe? Pelo menos foi o que nós percebemos. E aí nós montamos gaiolas, né? E ficamos esperando esses pombos irem à gaiola. Enquanto o pombo alfa não estava afim de ir na gaiola, os outros ficavam meio de olho, assim, sabe? Isso demorava para pegar. E outra coisa, pombo é fonte de doenças, né? Então aí nós fizemos um trabalho com os pombos, está publicado, eu posso enviar para vocês, se vocês quiserem conhecer, avaliando os metais, né? Tanto nas penas quanto no interior do organismo do pombo. Nós não matamos os pombos para isso, tá? Nós simplesmente lavamos as penas, retiramos os metais que estavam presentes nela e analisamos penas lavadas com penas não lavadas. E por subtração você entende o quanto está dentro dos pombos, tá ok? Nenhum pombo, a não ser o primeiro, que o Carlão exagerou na retirada de penas, e aí um gato fez amizade com o pombo, com exceção do primeiro, provavelmente nenhum pombo deve ter sofrido algum prejuízo nesse processo. É brincadeira, tá? O pombo conseguiu fugir do gato, mas foi triste, tá? Enfim, usar pombos não é uma coisa muito simples. E aí nós tivemos uma outra ideia. Nós desenvolvemos vamos dizer assim, um pombo artificial. E eu vou mostrar para vocês como nós fizemos isso. De maneira bem simples, bem prática. A nuvem escura das queimadas e a fumaça que sai dos veículos deixam o ar de Goiânia cada vez mais poluído. Está muito poluída a cidade. Fica mais difícil de respirar? Fica sim, não é? Bastidor, aquele usado para fazer bordado, um papel de filtro e uma haste de metal. Foi com esses instrumentos simples e baratos que integrantes do programa de doutorado em Ciências Ambientais da UFG criaram essa engenhoca aqui, chamada de Cisco, que ajuda a verificar níveis de poluição no ambiente. A pesquisa começou com pombos. Foram coletadas aves em regiões como o centro de Goiânia e o zoológico para analisar o nível de poluição presente nas asas. O problema é que é difícil capturar os bichos. Por isso, foi criado o Cisco, que simula o que acontece com os pombos. Precisamos arrumar uma solução um pouco mais inteligente, um pouco mais simples. E aí veio a ideia de simular o que ocorre nas penas dos pombos, né? Pegando simplesmente o papel e colocando sobre ele uma cera que simulava a cera presente nos pombos. Foram instalados ciscos em 33 pontos de Goiânia. Depois de 15 dias, eles foram recolhidos e analisados em laboratório. O resultado mostrou que na Praça Cívica o ar está carregado com metais pesados. Naquela região, por haver maior tráfego de veículos e maior quantidade de pessoas circulando, tivemos maior teor de metais, principalmente cobre, cádmio, chumbo. Já no zoológico, a grande quantidade de árvores torna o ar menos poluído. Na periferia, a poluição também é menor, mas na região de indústrias, principalmente aquelas que têm fonte de cromo, nós obtivemos, então, maiores concentrações desse metal. O poder público, ao invés de utilizar esses sistemas que são feitos atualmente, eles podem dispor dessa nossa pesquisa, desse nosso trabalho, para poder monitorar a poluição em diversos municípios. Não só goianos, mas também de todo o país. Enfim, às vezes você não precisa usar resíduos e rejeitos, desde que você use coisas simples, coisas baratas, como esses sistemas que nós montamos aí. Com isso é possível monitorar a poluição atmosférica em toda uma cidade, de uma maneira bem simples, bem prática, e que está à disposição. Isso foi publicado. Eu acho que eu mandei esse artigo para vocês. Se eu não mandei, eu posso enviar. Mas isso está publicado já, isso está à disposição de quem quiser utilizar. E com isso a gente pode olhar mais um indicador de sustentabilidade ambiental, que é a poluição atmosférica. Bom, lembra que eu falei para vocês que aquela ciência boa, aquela ciência gostosa de se fazer, é aquela que pega algo que ninguém dá valor e liga com alguma coisa, conecta com alguma coisa muito importante? Pois bem, vocês já fizeram alguma coisa com a cera de ouvido de vocês? Se fizeram, não contem, por favor, tá? Guardem para vocês, tá ok? Mas, enfim, aqui na Universidade Federal de Goiás, no LAMES, nós usamos a cera de ouvido para diagnosticar doenças. Doenças como o diabetes, o câncer, e agora estamos evoluindo também para o Parkinson e para o Alzheimer. Já estudamos também uma doença negligenciada chamada xeroderma pigmentoso, que é uma doença de pele. Todas essas doenças que eu citei são doenças metabólicas.
Estamos agora também iniciando um trabalho com a degeneração macular relacionada à idade, que é uma perda da visão também causada por um processo metabólico. E nós descobrimos aqui na UFG, num trabalho de ciência disruptiva, sabe aquela ciência que abre novas fronteiras, novos livros, né? Novas visões da ciência, nós desenvolvemos aqui uma maneira muito simples de se avaliar uma série de doenças muito importantes. E eu vou mostrar para vocês o que nós apresentamos em 2019, nós já temos um avanço muito importante a partir disso que vocês vão conhecer agora, e eu vou apresentar logo em seguida, tá? Então, com vocês, o diagnóstico do câncer a partir da análise química da cera de ouvido, em uma análise que nós chamamos agora, em analogia ao hemograma, nós chamamos de cerumenograma. E a ciência a serviço da saúde. Um novo exame simples e barato para detectar o câncer está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. Lá está ela, no nosso ouvido, nos protegendo. A cera, ela tem uma ação antibactericida, ela tem uma ação de proteção realmente ali da região. Ela tem uma ação para proteger contra a entrada de corpos estranhos. E além de ser uma barreira, a cera também carrega informações importantes sobre o nosso corpo. A cera é um produto de secreção que concentra aquilo que é uma impressão digital do que as nossas células produzem. Então, quando a cera é produzida, ela tem ali componentes que podem ter sido produzidos por células saudáveis e por células cancerosas. A pesquisa do Laboratório de Química da Universidade Federal de Goiás identificou 27 substâncias que, se estiverem presentes na cera do ouvido, indicam a existência de câncer em alguma parte do corpo. 102 voluntários participaram do estudo. Com amostras do tamanho de um grão de arroz, foi possível identificar quem estava doente. A descoberta, chamada de uma nova fronteira no diagnóstico de câncer em humanos, foi publicada numa das mais importantes revistas especializadas do mundo, a Scientific Reports. Em 5 horas, é possível verificar se o paciente tem ou não câncer. A pesquisa revelou que o exame é capaz de diagnosticar a doença ainda no estágio inicial. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima que o número de novos casos da doença no Brasil chegue a 580 mil até o fim do ano. Segundo os pesquisadores, com a doença diagnosticada mais cedo, os médicos ganham tempo para analisar o tipo de câncer e definir o melhor tratamento. Essa é a expectativa que nós temos, é conseguir curar um número maior de pessoas do que é possível hoje com outros diagnósticos que existem. A ideia é que, por ser simples, a análise da cera de ouvido se torne tão comum quanto um exame de sangue usado para detectar problemas de saúde. Quem já faz tratamento contra o câncer sabe a importância do diagnóstico precoce. No começo é mais fácil de tratar, tem mais chance de tratar. A gente sofre menos, porque tem condições assim de tratar, né? Acho que vocês observaram aí a importância dessa pesquisa, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de qualidade de vida. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de cura de doenças. E para se curar uma doença, as taxas de sucesso elas são maiores quanto mais cedo você faz o diagnóstico da doença. E nesse estudo, nós estudamos pacientes com vários diversos tipos de câncer, em vários estadiamentos, como tem um termo que é o estadiamento, que são os estágios que o câncer pode se encontrar. Então, nós temos estágios aí 1, 2, 3 e 4. Quando você consegue diagnosticar o câncer no estadiamento 1, você consegue curar 90% dos pacientes, pelo menos dar uma sobrevida maior de 5 anos e atingir a cura para 90% dos pacientes. Então, quanto mais cedo que se faz o diagnóstico do câncer, maior é a chance de curar. Se o diagnóstico é feito quando o paciente já está com metástase, aí já fica muito mais difícil. E esse nosso estudo, ele consegue diagnosticar o câncer em qualquer estadiamento, incluindo o estadiamento 1, o que é muito bom, não é verdade? A importância da revista foi dada pelo repórter, tá? Mas ela não é uma revista tão importante assim, mas eu quero contar a história da publicação desse trabalho. Quando nós observamos o quanto esse trabalho era disruptivo, né, do ponto de vista científico,
nós não tivemos dúvida, nós mandamos para a Nature, para publicar na Nature. E eu acho que o editor, acho que ele caiu de costas, né? Ele falou assim, pô, quem é esse povo aqui? Que universidade que é essa? Porque todo mundo da UFG, todo mundo de Goiás, ninguém de fora, não tinha nenhum americano, não tinha nenhum europeu, não tinha ninguém fora daqui do eixo Goiânia, Aparecida de Goiânia, que é a cidade grudada a Goiânia, tá? Não tinha ninguém fora desse eixo. E acho que ele falou assim, pô, acho que eu não vou arriscar aceitar esse negócio aqui, não. Eu vou mandar, olha, tem uma outra revista do grupo da Nature também, que é essa Scientific Reports. Acho que nós estamos buscando impulsionar essa revista aqui. Eu aconselho que vocês publiquem nessa revista. E eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Vamos publicar nessa revista mesmo, porque é uma revista que ela é de acesso aberto, você tem que pagar, mas ela é de acesso aberto. E isso foi muito importante, porque esse artigo já teve mais de 20 mil, eu acho que agora está em 22 ou 23 mil downloads já, acessos, e ela teve uma divulgação muito grande no mundo, sabe? Várias pessoas de vários países do mundo divulgaram, entraram em contato, se interessaram pelo processo. Para vocês terem ideia, logo na semana seguinte que nós publicamos esse artigo, nós recebemos um convite dos editores da Nature para comparecer a um congresso em Cambridge, no Reino Unido, para poder acompanhar o que eles estão fazendo com câncer e poder discutir um pouco do nosso trabalho com eles também. Foi algo muito legal, porque lá nós tivemos a oportunidade de conhecer um prêmio Nobel, um cara que foi laureado com o Nobel, laureado no ano de 2018 com o Nobel de Química, o Dr. Paul Gregory Winter, ele é britânico, né? Eu acho que eu estou lembrando do Gregory Winter, o Paul eu já não estou com certeza. Dá uma conferida aí para mim, Laura, que nós conhecemos ele assim, conversamos, ele ficou bastante feliz com o trabalho que a gente tinha feito. Gregory Paul Winter, desculpa, esse é o nome correto, tá? Me lembrei agora, o Paul vem em segundo, Gregory Paul Winter. Ele ficou bastante entusiasmado com o trabalho, achou bastante legal, e isso motivou a gente, né, a continuar o trabalho, a desenvolver um pouco mais. E nós temos uma novidade muito boa, que acabou de ser aceita de novo na Scientific Reports, porque agora, como nós desenvolvemos, como nós criamos a parte 1 do trabalho nessa revista, nós falamos, agora não tem jeito, agora a parte 2 tem que ir para essa revista também. Se já era bom diagnosticar o câncer no estadiamento 1, bom, eu vou contar para vocês. Agora, a gente já consegue diagnosticar o câncer no estadiamento que a gente está chamando de -2. O que é o estadiamento -2? É o processo de alteração das mitocôndrias celulares que leva ao câncer. Não é o câncer ainda. O processo começa com uma inflamação chamada inflamação hipermetabólica, onde substâncias que são as mesmas que a gente analisa no câncer são produzidas e se concentram na cera de ouvido. E essas substâncias, elas acabam, entre aspas, tá? Intoxicando a célula e modificando a célula. A célula sai do estágio de inflamação hipermetabólica e vai para um estágio de displasia. A displasia é quase um câncer, mas não é o câncer ainda. As células displásicas, elas ainda não são células que se reproduzem de forma absurda, sem controle e que não morrem, tá? Como é o caracterizado câncer. Então, olha só, nós descobrimos que as mesmas substâncias químicas, os mesmos metabólitos orgânicos voláteis que a gente encontra na cera de ouvido, eles já estão presentes no nosso organismo, já estão concentrados na cera de ouvido, quando as células estão começando a se modificar para se tornarem células cancerosas. Esse estágio é denominado de pré-câncer. Então, hoje, o seromenograma não é só um exame para diagnóstico do câncer, ele também consegue diagnosticar o pré-câncer. Se no estadiamento 1 do câncer a gente consegue curar 90% dos indivíduos, imaginem no estadiamento -2 o sucesso que a gente deve ter. Então, hoje, o seromenograma, que é o nome que nós demos para esse exame, ele já está implantado aí no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, interior de São Paulo. É um hospital que é nosso parceiro agora nessa pesquisa, nessa atividade do pré-câncer, né? Eles entraram no trabalho
posterior àquela primeira publicação, primeira reportagem que vocês viram, e hoje eles nos ajudam fornecendo amostras, fornecendo casos diferentes de estudo, e a ideia agora é que eles utilizem o serumenograma como informação para tomada de decisão, tomadas de decisões, né, do que os médicos venham a fazer com os pacientes. Para vocês verem como isso é importante, o serumenograma não dá resultado positivo para tumor benigno. Ele distingue tumor benigno de tumor maligno, o que é muito importante para o médico. Além disso, com o serumenograma, nós conseguimos dizer quando o indivíduo está curado. Normalmente, quem tem câncer fica aí 5 anos cumprindo um período de remissão para ver se a doença volta. Com o serumenograma, a gente consegue falar com 1, 2, 3, 4, 5, enfim, com o tempo que for necessário, quando é que o indivíduo está metabolicamente curado. O que é muito importante para dar conforto emocional para o paciente de câncer, né? Para dar qualidade de vida, que é o que a gente espera no processo de sustentabilidade. Bom, para vocês terem a ideia da importância desse estudo, o reitor da UFG, no ano de 2020, aquele ano das universidades eram bombardeadas, né, pelo ministro de Ciência e Tecnologia, pelo governo federal vigente até então, né? O nosso reitor, o professor Edivar Madureira Brasil, que agora é vereador pela cidade de Goiânia, ele usava nas colações de grau, no seu discurso, né, o nosso trabalho como um exemplo da importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento da sociedade. Para aqueles que duvidavam do investimento na ciência, né, se ele trazia alguma coisa importante, ele fez alguns estudos e divulgou um dado muito importante que eu vou apresentar para vocês agora. E como eu disse, ia citar 2 ou 3 exemplos, aí vão eles. Uma de nossas pesquisas, lideradas aqui em um dos nossos laboratórios de química, aquele mesmo acusado de produzir drogas, tem, talvez, uma das soluções mais esperadas pela humanidade. Nossos laboratórios, nossos pesquisadores, Nelson Antoniozzi, do Instituto de Química, e professora Melissa Avelino, da Faculdade de Medicina, desenvolveram um método de diagnose de câncer a partir do exame da cera de ouvido, que tem se mostrado extremamente promissor na detecção de câncer em qualquer estágio de desenvolvimento e para qualquer tipo de câncer. Essa pesquisa, chegando na rede pública como um exame de rotina, só ela pagaria o investimento nessa universidade nos seus 60 anos de existência. Também dos laboratórios de química e de física. Obrigado. Enfim, para quem não sabe, em 2019, que foi o último ano que foi feito um levantamento, a pandemia depois atrapalhou muito, o Brasil gastou 68 bilhões de reais com custos estimados para prevenção, tratamento, pagamento de aposentadorias, pagamento de pensões e perda de produtividade associados aí ao câncer. Então, o câncer é uma doença que gasta muito daquilo que nós arrecadamos. A expectativa nossa é que uma pesquisa como essa cause uma economia da ordem de muitas dezenas de bilhões de reais para o país. E com investimento que chega na casa dos milhões, mas que a gente pretende que seja difundido em todas as universidades públicas do país, de forma que a população consiga, em cada universidade pública, realizar o serumenograma, né? E saber se tem câncer ou não, ou se está caminhando para o câncer ou não. Então, com isso, a gente espera dar qualidade de vida, dar sustentabilidade para a nossa população. Bom, esse é o time que faz tudo isso, tá? Esse é o pessoal do LAMES. A gente tem aí, entre alunos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, funcionários que são contratados para fazer análise de combustíveis, né? Tem toda uma equipe maravilhosa aí que é quem efetivamente faz essas coisas. Eu tenho as ideias malucas, né? Eles acreditam nas minhas ideias e aí a gente acaba em conjunto fazendo e as coisas acabam dando certo, né? Como eu disse para vocês no início,
Nada é impossível, né? É assim que tem que pensar um pesquisador, né? Será que é possível diagnosticar o câncer com a cera de ouvido? É possível, tá aí, tá provado, tá? Então, não limitem-se, nunca criem limites para vocês, não só do ponto de vista científico, tecnológico, mas do ponto de vista social. O mais gostoso é fazer quando ninguém acredita que você pode fazer, tá ok? Então, é assim que nós estamos trabalhando e é assim que nós estamos desenvolvendo, né, ciência e tecnologia em prol da sustentabilidade. É assim que vocês, futuros cientistas ou futuros profissionais em qualquer outra área, não precisa ser na ciência e tecnologia, precisam trabalhar, sempre pensando de um modo sustentável. E para finalizar, ninguém perguntou, mas quando eu questionei a vocês sobre, imaginem aí um time, né, um time que nunca ganhou um mundial, né, vencendo um mundial, ninguém me perguntou qual é a minha visão como cientista, tá? Mas a minha visão não é a que vocês estão pensando, eu estou pensando na minha Matonense, campeão mundial interclubes da FIFA de 2067. Quando eu completarei 100 anos, estarei ali no estádio sentado, observando, né, o time ser campeão mundial, pode ter certeza disso. Como eu disse para vocês, nada é impossível, né? Obrigado pela atenção de vocês. Aí está meu telefone, está meu contato, meu e-mail. Espero que vocês tenham gostado. E eu estou à disposição para qualquer questionamento que vocês tenham. Obrigado. Muito obrigada, professor Nelson, ou Matheus, como queira. E eu vou abrir a palavra aqui para as perguntas. Eu vou pedir para as pessoas virem aqui, porque aí eu não tenho que virar o